a minha paixão do ciclismo veio quando eu comecei no triatlon, na verdade. E aí foi, olha, que legal. Acho que eu levo o jeito. Acho que nisso aqui dá pra brincar. E foi assim que eu comecei no triatlon, assim, de fato, com uma perspectiva diferente, né? Então, assim, eu comecei pra ser realmente um esporte lifestyle, pra ser uma válvula de escape do estresse, pra ser mais uma coisa na minha rotina, como 99,99% das pessoas fazem. Mas calhou de, nesse meio tempo, eu acidentalmente, entre aspas, descobri que tinha potencial para seguir um sonho de vida, que era ser atleta profissional, e foi aí que eu virei essa chavinha. Eu acho que a gente tem tanta oportunidade de fazer coisa legal, e a coisa do esporte de endurance, do esporte individual, de você estar sempre pronto, é muito legal por causa disso. Sabe por que você quer isso? Primeira coisa. O segundo ponto é como você vai chegar nisso. E aí depois é o que você vai fazer para chegar nisso. Olá, seja bem-vindo ao Na Roda do Estema, um podcast onde a gente pedala junto por assuntos que inspiram, conectam e movem. Eu sou Gisele Gasparotto e aqui vamos conversar sobre ciclismo e tudo que gira em torno deste universo sobre duas rodas. E hoje, em nosso primeiro episódio, eu tenho uma convidada muito potente. E se você acompanha ciclismo, já deve ter ouvido essa voz firme, apaixonada, cheia de propriedade, comentando as grandes provas da ESPN. E se não ouviu ainda, já passou da hora. Minha convidada é dessas mulheres que pedala com história, pedala com conteúdo e pedala com muita opinião. Ela é ex-triatleta, agora é ciclista de alma, comentarista de plantão e apaixonada pelas duas rodas. Ana Lídia, muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. Um prazer estar aqui contigo hoje. Ai, que legal. Muito feliz de você ser a primeira entrevistada desse programa que eu estou lançando aqui na Roda do Estema. Aninha, vamos lá, vamos começar. Conta pra gente como o esporte entrou na sua vida. Eu lembro que quando eu comecei a pedalar, você foi um dos primeiros nomes que me apareceu. Porque eu comecei a pedalar e acho que como todo mundo que começa a pedalar, em algum momento vai com o pezinho ali no triatlon, né? E fala, eu quero ser triatleta. E comigo não foi diferente. Eu comecei a pesquisar sobre triatlon logo que eu comecei a pedalar. E aí eu vi o seu nome em algum site, que eu não me lembro qual, contando um pouco da sua história. E nessa época, que eu acho que foi 2009, 2010, você tinha acabado de voltar ou sofrer um acidente gravíssimo, né? Que te tirou aí do esporte por um tempo. E eu conto essa história para todo mundo, porque isso para mim me marcou. E você foi uma fonte de inspiração para mim, naquele momento que eu estava começando. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você e eu quero que você conte essa história rapidamente aqui pra gente. É muito legal como o esporte dá volta, né? Como o mundo dá volta e a gente encontra ou reencontra pessoas em situações diferentes, né? Tanto tempo depois. Eu venho da natação, na verdade. Eu fiz natação a vida toda. A minha adolescência foi como atleta federada de natação, mas eu sempre fui ruim na natação. Mas eu sempre fui esforçada, né? Então, nadei todas as categorias, né? Na natação vai até o Júnior 2, que é quando você tem 19 anos. Depois só começa a ter aberto. E aí eu parei de nadar porque eu já tava no final da faculdade, correria, trabalho, vida maluca, assim. Parei de treinar por um tempo a natação. Tive uma crise de estresse, isso eu tinha 19 anos. E na época o médico, muito sabiamente, me falou, olha, acho que você devia voltar pro esporte, que pelo visto era uma válvula de escape importante. E aí foi quando eu comecei no triatlon, né? Então, encurtando um pouco a história, eu comecei a correr com um grupo de corrida da construtora que eu trabalhava, eu já sabia nadar, meu chefe era ciclista, e ele falou, cara, compra uma bike, eu pedalo contigo, vamos. E aí, tinha um triatlon em Goiás, no final de novembro, no dia do aniversário da minha mãe, que é 21 de novembro. 3 semanas antes, eu comprei minha primeira bike de estrada. 2 dias depois, eu tomei um estabaco no autódromo, assim, me ralei inteiro. Então, é aquele assim, ou você já desiste ali, ou você pega amor de vez. E insiste, né? Exato. E é assim que eu comecei no triatlon. E aí, no triatlon, eu tive uma evolução, vamos colocar assim, bem certinha. Então, o primeiro ano de triatlon eu fiz só triatlon sprint, o segundo ano eu ia fazer só triatlon olímpico. Isso foi ali, 2005. Tinha um planejamento. Tinha todo um plano, né? 2005 o sprint, 2006 era para ser olímpico, e aí 2006 calhou de ter o primeiro Ironman 70.3 no Brasil, na verdade no mundo, né? Foi o ano que começou o circuito mundial de Ironman 70.3, e era do lado da minha casa, eu morava ali.
E aí, apesar de eu estar treinando só para Olímpico, eu falei, é uma prova legal. Era logo antes do Campeonato Mundial que eu ia participar, que eu tava treinando. Eu falei, em casa, pelo menos não me incomodo com viagem, né? E aí eu fiz essa prova, fui muito bem. Na verdade, eu ganhei o amador geral, fui terceira no geral da prova. Peguei vaga pro Campeonato Mundial de Ironman 70.3. Fui pro Mundial de Olímpico, tomei um sacode, assim. Fiquei em 22º na Sub-23. E aí, quando foi no final do ano, eu fui pro Campeonato Mundial de Ironman 70.3, na categoria até 24 anos, e eu ganhei. E aí foi a hora que eu falei, olha, que legal. Acho que eu levo jeito. Acho que nisso aqui dá pra brincar. E foi assim que eu comecei no triatlon, assim, de fato, com uma perspectiva diferente, né? Então, assim, eu comecei pra ser realmente um esporte lifestyle, pra ser uma válvula de escape do estresse, pra ser mais uma coisa na minha rotina, como 99,99% das pessoas fazem. Mas calhou de, nesse meio tempo, eu acidentalmente, entre aspas, descobri que tinha potencial para seguir um sonho de vida, que era ser atleta profissional, e foi aí que eu virei essa chavinha. Legal. E o seu acidente, como foi? E como você fez essa transição do triatlon para o ciclismo depois? Bom, meu primeiro treinador de triatlon, ele era ex-ciclista profissional. Então, eu falo que eu tenho muita sorte com isso por vários motivos. O primeiro deles, eu fiquei muito tempo andando de bicicleta de estrada, road, ao invés de andar de contrarrelógio. Eu treinava com os caras do ciclismo, eu aprendi a andar em pelotão, eu aprendi a parte técnica, e eu aprendi principalmente a ser totalmente aficionada por ciclismo, porque a gente fazia o nosso treino longo de sábado, e voltava e sentava na oficina do Gil, que era um mecânico, que é pai do Eric, que hoje trabalha no mundo do ciclismo também, inclusive. Eu ficava ali, falando das provas, vendo as provas, entendendo, né? Então, a minha paixão do ciclismo veio de quando eu comecei no triatlon, na verdade. Então foi tranquila a transição, né? Foi super. E não só isso. Antes de ser uma transição, ela foi complementar. Então, como eu andava de road, como eu andava em pelotão, tinha campeonato goiano de ciclismo, eu participava. Tinha provas de ciclismo na região, eu participava. Então, eu corri muito contra as irmãs Fernandes, por exemplo, que foram base da nossa seleção, porque elas são de lá. Uhum. E aí, bom, em alguns momentos eu competia mais ou menos. Então, por exemplo, se por algum motivo eu não estava podendo correr, eu focava no ciclismo e competia um pouco mais no ciclismo. Um desses momentos foi logo depois desse acidente. No acidente aconteceu em Campinas, eu tinha acabado de me mudar para Campinas para treinar com uma treinadora de lá, que era a Rosana Merino. Tava pedalando na estrada, na Dom Pedro, na época a gente ainda fazia isso, hoje em dia não é mais recomendável. E foi um tombo bobo, assim, a gente tava num treino de rodagem, uma amiga minha, que era a Vanessa Giannini, muito forte, tava puxando na hora, tinha um jovem, o João, que tava com a gente, que tinha 15 anos e era a primeira vez que ia pra estrada com a gente. Eu fui olhar pra trás pra ver se o João ainda tava conseguindo ficar na roda. Nisso eu toquei a roda da Vanessa, desviei, peguei desse marcador de estrada, né, o olho de gato, as duas mãos saíram do guidão e eu caí na pista, na frente de um caminhão. O caminhão, por minha sorte, conseguiu desviar, mas o carro que veio atrás não passou em cima, né? Então, realmente, virei um quebra-mola ali naquele momento. Quebrei a coluna inteira, todas as costelas, tive órgãos rompidos. Foi uma situação bem feia, assim, que me deixou 1 mês na UTI, 4 meses cadeira de rodas. E foi num momento, e aí talvez até por isso tenha te marcado ou tenha chegado a você naquela época, porque de 2006, que foi quando eu ganhei esse campeonato mundial de Ironman 70.3, até 2009, eu tive uma evolução bastante constante no triatlon, né? Então, em 2008 foi quando eu me profissionalizei de fato, eu fui top 10 no campeonato mundial de elite, eu fui pro Ironman no começo de 2009 e fui melhor brasileira, né? Campeã sul-americana, entre aspas, ali, naquele Ironman Brasil de 2009. Então, era um momento que eu tava em alta, numa né? construção ali. Eu recebi o prêmio de triatleta de longa distância do ano no hospital, por exemplo. Então, imagina. E foi esse momento que você se despediu do sonho de ser profissional? Ou não? De maneira alguma, assim. Eu acho que, na verdade, eu tive até bastante sorte de acontecer nesse momento, porque eu tava no começo, sabe, dessa trajetória de profissional. Eu tava em alta. E imagina uma jovem de 25 anos, assim, tudo parece, tipo, maior e mais importante, mais forte, assim. E quando aconteceu o acidente, a minha primeira pergunta, assim, foi tipo... quando eu vou conseguir voltar? Exato. Que é o que todo mundo
Porque se pergunta. Foi exatamente isso. Assim. Na verdade, todo mundo se pergunta primeiro o que aconteceu com a bicicleta. E não tinha acontecido nada. Não, brincadeira. Mas não, nesse caso não, né? Mas... Não, eu olhei também, mas estava bem a bicicleta. Mas foi muito isso, assim. Eu falei, cara, tá, beleza. Eu tinha quebrado coluna, quadril todo, né? Falei, bom, tá, Ironman 2010 não vai rolar. Mas pra 2011 eu volto. E aí o meu foco da reabilitação, da recuperação, enquanto os médicos falavam assim, a gente tem que ver se você vai voltar a andar, a gente tem que ver o que você vai ficar de sequela. Eu já tava assim, não, eu vou voltar e eu vou voltar pro alto rendimento, assim, em momento nenhum... Você não tinha dúvida? Eu não tinha nenhuma dúvida. E foi ótimo, porque eu acho que essa certeza lá na frente... Eu tenho algumas, assim, mas que não irrisórias, assim. Eu fiz uma reabilitação, tive muita sorte também com a minha reabilitação. Sorte e foco, né? Porque é um conjunto de fatores. Mas eu fui acompanhada por profissionais excelentes. E eu me dediquei muito, e eu digo que muito por causa disso. Como eu tinha um objetivo lá na frente, que era um objetivo grande, eu não fazia 1 hora de fisioterapia por dia. Teve dias que eu fiz 6 horas, 7 horas, 5 horas. No hospital... Os físios falavam que eles entravam no quarto das pessoas e elas fingiam que estavam dormindo. E eu podia estar dormindo. Eles entravam no meu quarto e eu acordava e eu fazia. Se era tipo pra me pendurar na cama, eu me pendurava na cama, sabe? Então, acho que o fato de eu ter essa meta de tipo, cara, eu quero voltar. E eu quero voltar ao nível que eu tinha e dali pra cima foi o que me puxou muito nessa reabilitação. Na sequência, sabe? Eu acho que se hoje eu não tenho sequelas, é muito por causa disso. Porque eu não me conformei com, tipo, beleza, eu já tô andando, então tá tudo bem. Eu já tô trotando e tá... Não, enquanto eu não melhorei meus tempos, eu não me dei satisfeita, sabe? Que legal, que então maravilhoso. Isso foi muito legal. E você conseguiu? Consegui, deu um trabalhinho. O acidente, imagina, foi final de 2009, dezembro de 2009. Eu fui melhorar meus tempos de meio Ironman e de Ironman em 2014. Mas eu fiz os meus melhores tempos de carreira já toda quebrada e parafusada. Então, que legal, realmente valeu a pena. Que legal. E foram mais 6 anos de carreira, né? Eu fui me aposentar do triatlon em 2016. Tá. E aí, nessas fases, por exemplo, eu tive algumas pequenas lesões, assim, por decorrência do acidente. Readaptação do corpo, tudo mais. E nesse momento também a gente tem que ficar ligado nas oportunidades que aparecem, né? Porque foi aí que eu comecei a trabalhar com comunicação, foi aí que eu comecei a competir mais provas de ciclismo, comecei a me dar bem em prova de ciclismo. Então, Aí você seguiu o caminho de ciclista. E hoje você, desde então, você nunca mais não treinou mais para triatlon, só ciclismo. Não, quando eu me aposentei do triatlon, eu já estava, na verdade, há uns meses fazendo só provas de ciclismo. E eu continuo trabalhando com triatlon, né, na parte de comunicação, na parte de agência e tudo mais, mas o ciclismo, das 3 modalidades, a mais legal é o ciclismo, não tem comparação. Concordo. eu tinha certeza que você ia concordar com essa. Mas é o mais legal, é o que menos machuca. Então, por exemplo, a corrida, pra mim, com as coisas dos parafusos e tal, eu tenho que tomar muito cuidado. Pra correr um pouquinho a mais, eu tenho que fazer mais um monte de fisioterapia, de fortalecimento. Bike, assim, tá tudo certo, não machuca. Se você tiver com o fit direitinho, o equipamento ajustado, é muito tranquilo. Então, eu já tinha esse amor pela bike e juntou o fato de ser mais fácil, logisticamente mais fácil, porque era um esporte ao invés de 3. Eu já tava com empresa, com outras coisas rodando, né? Então, esportivamente, de vez em quando, alguém até pergunta, e aí, você volta pro triatlo? Cara, talvez, um dia, assim, eu faço um 70.3... Ou, sei lá, eu já fiz 9 Ironman, né? Tem que fazer o 10º, talvez, em algum momento da vida. É um número mítico, só pra né? arredondar as contas ali. Mas, pra mim o ciclismo é muito mais legal e cabe muito mais na minha vida hoje em dia, né? Então, faz mais sentido. Não, gente, pra quem não conhece a Aninha, ela é assim... O que você falar pra ela, Aninha, vamos fazer tal coisa? Ela fala, vamos. Que ano que foi que a gente te chamou para fazer o Brasileiro de Pista? Foi 2023, né? 2023 ou 2022? Agora eu não lembro. 22 ou 23. Que foi lá no Rio de Janeiro e a gente tinha a perseguição por equipes, a nossa quarteta, e faltava uma. Tava eu, a Tota e a Camilinha, e a gente chegou e falou, vamos chamar a Ana Lídia, assim, tipo, do nada. E ela do nada aceitou. Essa eu acho que foi uma das coisas mais aleatórias que eu já fiz na minha existência, porque imagina, eu
pra quem não me conhece pessoalmente, né? Tenho 1,60 m, eu sou pequenininha, assim, sei lá, 50 quilos. Sempre, a vida inteira treinei pro triatlon de longa distância, foi tudo longo, longo, longo. Eu sou uma pessoa lenta, entre aspas, por definição, né? E aí, de repente, era uma prova de 4 quilômetros em revezamento em equipe num velódromo que tem uma parede de 45 graus, assim. E eu, nossa, nunca tinha entrado num velódromo de madeira, nunca tinha andado de fixa, né? E aí foi uma coisa... A gente treinou um projeto de 2 semanas. Não, 2 semanas. Eu ia falar 2 meses, não foi, né? Foram 2 semanas que a gente pegou a bicicleta emprestada do Dani, que era um amigo nosso. E, bom, deu tudo certo. Pegamos uma medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Fui companheira da Tota, que hoje é a nossa ciclista no World Tour. Tua, da Camilinha, que estavam ali focadíssimas nesse brasileiro. Foi uma das coisas foi muito legal. Mais aleatórias e mais legais que eu já fiz no ciclismo, assim, sem nenhuma sombra de dúvida. Não, se tiver qualquer prova, assim, que você queira alguém que precisa completar o time, pode chamar a Ana Lídia, que ela topa. Não, mas você sabe que isso é uma coisa que um tempo atrás, um treinador meu me perguntou assim, tá, qual que é o seu objetivo? Eu falei, meu objetivo, primeiro, é estar forte o suficiente pra andar com as minhas amigas fortes, porque eu tenho muitas, né? Então eu tenho que andar na roda das minhas amigas, inclusive você. E a outra coisa, eu acho, eu quero estar sempre pronta para poder falar sim pras roubadas. Tipo, me chamou, eu quero estar pronta. Falar, vamos. Igual o gravel que você foi agora, né? Gravel, vamos pista, vamos. Topo, então, vamos. assim, eu acho que a gente tem tanta oportunidade de fazer coisa legal e a coisa do esporte de endurance, do esporte individual, de você estar sempre pronto, é muito legal por causa disso, sabe? Eu já competi em tanto lugar legal, cara, montanha linda que você já foi, sabe, travessia de natação em lugar bonito. A gente, estando em forma, assim, e tendo um pouquinho de coragem pra aceitar essas roubadas, assim, a gente tem muita oportunidade diferente. Então, por isso, assim, apesar de eu não fazer mais triatlon, eu adoro de vez em quando cair na piscina e dar uma nadadinha, ou de vez em quando sair e dar uma corrida, porque se aparecer um convite roubada qualquer, Você tá pronta. Tô pronta. É o sim. Exatamente. Oi, Ninha, e vamos continuar no esporte, lógico, mas mudar um pouco o foco da Ana Lídia atleta, e agora Ana Lídia comunicadora, que trabalha como comentarista na ESPN. Como foi esse convite que você teve para, primeiro, né, ser comentarista de provas clássicas, enfim, Tour de France, Giro e tudo mais pela ESPN, que é muito legal, inclusive, ter uma mulher lá, né, representando. E como você percebeu esse papel, né, esse seu papel de comentarista para mudar a forma como o público enxerga o ciclismo hoje? Porque a gente sabe que quando uma prova é transmitida por um canal que atinge um público que não necessariamente é ciclista, né? É o curioso, a gente precisa se comunicar de uma forma um pouco mais simplista até, né? Para as pessoas entenderem. Como foi isso? Como que você percebeu isso para levar essa comunicação? Eu comecei... Minhas primeiras participações como comentarista foram totalmente aleatórias, quando eu ainda era atleta, e aí, por motivo do acidente, eu estava afastada, me chamaram para comentar o Ironman Brasil, me chamaram para comentar algumas outras provas, e eu descobri que era uma coisa que eu gostava de fazer. Até porque eu sempre gostei muito de estudar o esporte. Então, eu, desde pequena, sou aficionada, e não só de assistir, mas de entender o que estava acontecendo ali. E aí, por essas coincidências da vida, assim que eu vim para São Paulo, comecei a ficar mais em São Paulo do que em Florianópolis, eu fui pedalar um dia com o Renando Couto e o Celso, fomos fazer um pedal, uma Anhã-Band com o Pico do Jaraguá, que é o pedal clássico aqui de São Paulo. Eu fui descobrir a vida nesse pedal. E aí conheci o Renan ali e tudo bem, ficou por isso. Passou um par de meses, teve a Vuelta à Espanha na ESPN. E era a primeira vez que eles transmitiam uma volta feminina na ESPN. E que eles acharam interessante fazer? Trazer convidadas mulheres para essa volta. Então, trouxeram você, trouxeram a Mati, trouxeram a Valéria. E aí, ali pelo segundo ou terceiro dia que eu tava assistindo, né? E aí eram o Renan, o Celso e uma mulher convidada todos os dias. Aí eu, bem cara de pau, mandei uma mensagem pro Renan, falei, tá, como é que estão rolando esses convites aí? Ele falou, Aninha, estamos tentando trazer mulheres, tal, você quer vir? Eu falei, quero. Beleza. E aí, foi o Tour de France. Foi o Tour de France? Foi. Então foi o Tour de France. Foi 2022, então. E aí, bom, aí eu fui um dia, fui numa quinta, assim, foi super legal, e ainda tinha um buraco do domingo, eles falaram, quer vir de novo? Eu falei, quero. Bora. E aí eu fui de novo. E aí eu comecei a curtir muito essa coisa dos comentários. E aí,
começaram a aumentar também as transmissões da ESPN. Então, em 2023 vieram mais alguns convites ali no começo do ano. Aí sim, aí veio a Vuelta, eu comentei a Vuelta como convidada, umas clássicas. E aí quando veio o Tour de France, a gente finalmente fechou um contrato. E aí eu virei comentarista de ciclismo feminino ali da ESPN. Mas, bem como você falou, eu acho que o grande lance é... Uma coisa é a gente comentar para um canal de bike, que todo mundo que tá ali é aficionado, todo mundo já acompanha, que é totalmente diferente de quando você tá numa TV. E eu vejo isso como uma oportunidade gigantesca. Minha visão desde que eu entrei ali na ESPN. Porque você tá falando com gente que já é aficionado, mas que nunca viu nada de ciclismo feminino. Você tá falando com gente que tá zapeando na TV e de repente vê uma paisagem bonita e fica. Uhum. E você tá falando com gente que às vezes até pratica, mas que não conhece a parte técnica. Então você tem que dar um jeito de entreter todo mundo. Você tem que trazer informação técnica o suficiente pro cara que entende falar... Nossa, que legal, aprendi alguma coisa nova hoje. E pra pessoa que tá zapeando falar, ciclismo é legal, quero assistir outro episódio. E pra pessoa que pedala falar, nossa, eu tô entendendo mais e quero acompanhar mais na TV, né? Então, eu acho que a gente tem essa gama de comentários que a gente tem que trazer pra dentro da transmissão pra fazer ela ficar interessante pra todo mundo. Essa é sempre a minha preocupação quando eu vou pra ESPN. Né? É um desafio, Mas porque muito você não legal. pode ser simplista demais... nem técnico demais, né? Então, se você vai falar de potência, você tem que trazer o conceito, o que é, como que mede, como que funciona. Você vai falar de equipamento, você tem que explicar onde fica. Mas tem que ser rápido o suficiente para a pessoa entender do que você vai falar e depois técnico, mas sem ser, entre aspas, com linguajar de especialista, né? Então, esse é o desafio mais legal, assim, de estar na TV. E também quando você começa a ter feedback nesse sentido, assim, que você tá conseguindo fazer isso, eu acho que é a parte mais motivadora, assim, porque é a hora que você fala, cara, é isso que eu quero fazer, é levar esporte pra mais gente, sabe? Muito legal. Ô, Aninha, e você percebeu durante todos esses anos que você é ciclista, atleta, triatleta, mas principalmente falando do ciclismo, você observou alguma mudança cultural do ciclismo com o passar dos anos? Tipo, os atletas que faziam ciclismo antes são diferentes dos que fazem hoje? Teve alguma mudança, assim, em relação à cultura do ciclismo no Brasil? Você acha? Acho que teve várias, assim, acho que a gente eu tô há 20 anos nisso, né? Então acho que eu já peguei algumas fases de mudanças e a gente continua tendo o ciclista raiz que ainda vai falar do pneu fino dele com 150 libras de pressão. Tem de tudo, né? Mas eu acho que contra o freio a disco. Que é contra freio a disco, né? O que a gente escutou de gente falando, mas bike de estrada não precisa de freio a disco, né? Quando começou. Enfim, eu acho que tem uma série de mudanças culturais. Tem algumas que são adaptações. Então, por exemplo, eu acho o ciclista de hoje em dia muito menos livre que o ciclista de 20 anos atrás. Por razões de segurança. A gente não pode pedalar em todos os lugares que a gente pedalava antigamente. E se a gente opta, eventualmente, por pedalar, a gente sabe que a gente tá assumindo um risco alto, né? Então, quando eu comecei a pedalar... Tipo, vou sair aqui e pedalar lá no Rodoanel. Exato. Não dá mais. Quando eu comecei a pedalar 20 anos atrás em Goiânia, eu saía a qualquer hora, por exemplo, né, de acordo ali com a minha rotina, e pegava a estrada sozinha e tudo certo. E hoje em dia o trânsito tá mais rápido, tá mais desatento, né? Em 2009 a gente não ficava mexendo no... né? As pessoas não ficavam Respondendo mexendo no no celular, no WhatsApp, no Instagram, enquanto estão dirigindo. Então, eu acho que tem algumas adaptações que a gente fez em torno da segurança, e isso modificou, por exemplo, a cultura de treinos. As pessoas começaram a procurar alternativas mais seguras. A pessoa começou a aceitar mais o treino no rolo, o treino intervalado, que é uma alternativa curta e eficaz, já que você não vai poder ficar 3 horas na estrada porque não é seguro. Então, tem essa parte que eu acho que se modificou. E tem uma parte que é muito legal também, que ele ficou um pouco mais amistoso para quem entra, né? Então, o ciclismo, ele é uma bolha, e aí dentro da bolha tem várias pequenas bolhas. Então, tem a bolha do ciclismo de estrada, tem a bolha do mountain bike, tem vários nichos ali. Mas, de maneira geral, eu sinto ciclistas
de 2025, de 2020, muito mais receptivos a trazer mais gente para a grande bolha do ciclismo e para se misturar um pouco mais, para experimentar coisas novas, para trazer as mulheres para dentro do ciclismo, para entender que não é todo mundo que nasce sabendo mecânica, técnica, tática. Então, eu acho que e isso teve muito da pandemia, talvez. Então, Sim. uma das grandes mudanças culturais que eu vi no ciclismo nos últimos anos foi, apesar de ter se tornado, entre aspas, um pouquinho mais difícil da gente fazer o ciclismo com segurança, com autonomia, as pessoas começaram a fazer questão de, tipo assim, não, então vamos ajudar a quebrar essa barreira de entrada e vamos trazer mais gente para o nosso mundo, porque é muito legal. Atingiu mais gente, né? Com certeza. O que cresceu o ciclismo ali na época da pandemia é surreal. E, claro, depois... É porque na época era o motivo perfeito para você sair de casa, né? Então tem afastamento, é seguro, é lugar aberto. E aí, claro, depois que voltou a rotina, voltou a correria, teve gente que não achou tempo, não achou lugar para manter o ciclismo enquanto prática esportiva na vida, mas com isso permanece o respeito que ele tem pelo ciclista, permanece o conhecimento que ele tem do que é o ciclismo, e aí vai aumentando o número de praticantes, vai aumentando a nossa base de novo. Acho que agora a gente tá nesse momento de retomada de crescimento aí do ciclismo, mas com uma cultura muito mais amistosa e acolhedora. É isso. É a palavra, né? Oi, Ninha, agora fala aqui pra mim, quais são os ciclistas que mais te inspiram hoje? Hoje, na atualidade, assim, pode ser brasileiro, pode ser gringo, homem, mulher, o que for. Eu acho assim, eu me inspiro por várias pessoas, assim, por motivos muito diferentes. Então, acho que cada um tem um pedacinho de coisa pra ensinar. Mas pra gente simplificar a conta, assim, eu vou pegar um gringo, uma gringa, um brasileiro e uma brasileira. Tá bom. Por motivos diferentes. O Pogacar é um cara que eu tive bastante dificuldade pra aceitar no começo, pelos resultados astronômicos dele. Mas hoje em dia é um cara que eu acho que ele tem uma coisa que ele desperta a essência do ciclismo. O fato de gostar de competir. Ele não vai só pra prova que ele é o melhor. O Tour de France ele vai ganhar com o pé nas costas. O Giro de Itália do ano passado ele ganhou com o pé nas costas. Mas ele vai lá e mete a cara na Paris-Roubaix, que ele sabe que ele não é favorito, que é uma prova dura pra alguém do peso dele, porque ele gosta de competir, porque é o maior evento, né, das clássicas e ele quer fazer parte disso e quer se arriscar. Então, eu acho que essa abertura do Pogacar é muito inspiradora, porque eu acho que esporte é isso, é aquilo que eu tava te falando, é o tô pronta, sabe? Vamos. Eu acho que o Pogacar ele tem um pouco disso. No feminino, o meu exemplo, agora ela até tá aposentada, mas eu acho que foi a minha grande referência em aposentadoria recente, então vale. Eu sou total viúva da Annemiek van Vleuten. A viúva é ótima. Porque, pra mim, ela mudou o cenário do ciclismo feminino, porque ela treinava muito mais todo mundo. Você chegava no final do ano, você via ali as estatísticas, assim... Ela foi top 10 do mundo de quem mais rodou quilometragem, contando todos os homens, sabe? Pra fazer provas que no feminino eram tipo metade da distância do masculino. E ela foi absolutamente dominante por essa ética de trabalho dela. E eu acho que ela mudou a forma como as outras mulheres do profissional enxergavam isso. Então, tipo, se hoje a gente tem um feminino tão imprevisível, tão equilibrado, foi porque ela subiu a régua e fez todo mundo se adaptar pra tentar chegar perto dela. Né? Então, eu acho a Annemiek genial. Fora que ela teve acidente, teve volta por cima, assim, ela é uma pessoa genial, assim, que eu acho que mudou totalmente o patamar do ciclismo feminino. E daí, pra gente falar de brasileiros, eu acho que o Avancini é o cara que mudou totalmente o patamar do ciclismo brasileiro, em termos de visibilidade, em termos de profissionalismo. E ele me inspira muito pelo fato de também ser um apaixonado que quer ver o ciclismo crescer, né? Então, ele foi o cara que trouxe as Copas do Mundo de mountain bike para o Brasil, ali com Petrópolis primeiro, e agora depois a gente já teve Araxá, a gente já teve aqui em São Paulo, mas foi um movimento que começou por ele. E você vê que o cara é tão apaixonado que ele aposentou e desaposentou e voltou para um desafio novo, então também agora tem tá na estrada, né? Exato, então Demais. assim, é um cara que é apaixonado pelo desafio, pelo crescimento da modalidade, e eu acho que todo mundo pode aprender com ele em qualquer ramo profissional. E aí do feminino eu vou falar, hoje eu me inspiro muito na ética de trabalho da Tota, porque é uma guria que é muito nova, que tem 24 anos, que meteu as caras e, cara, foi pra Europa, foi arriscar, foi numa equipezinha pequena, galgou pra uma equipezinha um pouquinho maior, saiu em fuga e foi assim que ela foi aparecendo e entrou finalmente na equipe dos sonhos dela esse ano, que é a Movistar. E lá dentro,
a ética de trabalho dela, o comprometimento, a forma como ela se posta nas corridas, fez muito rápido ela sair do time B, do status ali de rookie, né, de caloura, e vamos ver o que acontece, para gregária de confiança, para ser o braço direito das líderes da equipe. E aí, de novo, eu acho que tem muito a ver com isso, com uma visão profissional, do trabalho valer a pena, de uma visão de longo prazo. Então, acho que essas 4 pessoas meio que sintetizam o que eu penso de uma postura profissional, seja no esporte, seja em qualquer área da vida. Então, são... Não basta ter talento, né, Aninha? Tem que ter... Você vê, assim, o Pogacar desses nomes é o único que eu falo assim, cara, é um cara de talento fora do normal. Né, assim, é totalmente fora da curva. O resto é gente que trabalha pra burro pra estar onde tá. E é isso que eu admiro muito, assim. Muito legal, adorei. E agora, adorei os nomes, compartilho também. E o que você acha, agora falando do Brasil, né? Porque existe um abismo, né, ainda entre o ciclismo profissional lá fora e aqui no Brasil. E uma coisa que eu sempre acreditei, além de um trabalho de base, que eu acho que é importante que não existe aqui, né, de forma organizada, vamos dizer assim, eu acho que, ao contrário do Avancini, que é um ídolo, só que ele é um ídolo do mountain bike, né, agora falando um pouco de ciclismo de estrada, o que você acha que falta um ídolo pra gente realmente ter uma visibilidade maior no ciclismo profissional? Porque no ciclismo amador a gente já sabe que... E eu gosto de falar desse abismo entre um e outro, né? Porque os dois mundos meio que não se conversam aqui no Brasil, né? O ciclismo amador e o ciclismo profissional. Muita gente que pedala nem conhece os ciclistas profissionais aqui no Brasil. Não sabe quem ganhou o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, o que você acha que falta? O que pra você, assim, fala, não, falta... Ou falta muita coisa, né? Ou faltam alguns ajustes. O que na sua opinião, a gente precisa melhorar? Não, eu acho que falta muita coisa. E eu acho que, assim, numa visão imediatista, falta uma referência. E a gente vê o poder de uma referência quando a gente puxa exemplos de outros esportes. E, por exemplo, a gente tá vendo o fenômeno João Fonseca no tênis. É um moleque de 18 anos que joga pra caramba. Quem acompanha tênis sabe que desde os 14, 15 dele, tava todo mundo já de olho, dali nos 16 todo mundo já viu que realmente ia virar, e de repente quando ele vira, por ter visibilidade, né, porque o tênis tá na TV, porque o tênis tá toda hora na mídia e tudo mais, mesmo quem não acompanhava tênis, de repente tem uma referência, tem um João Fonseca. No ciclismo, a gente não tem essa mesma visibilidade de mídia, então é muito mais difícil. Por exemplo, e aí falar de um nome novo que tem aí 19 anos e que foi super legal a notícia no começo do ano. O Henrique Bravo é um moleque lá de Minas, que era um atleta ali da Specialized Racing BR, e aí foi contratado por uma equipe de desenvolvimento de uma equipe World Tour, que é a Soudal Quick Step. Cara, tá todo mundo na ponta dos cascos, porque se esse moleque começa a aparecer, vai ser muito bom pro ciclismo inteiro, assim, óbvio, a gente tá torcendo muito por ele, mas a gente sabe que torcer por ele significa torcer pelo ciclismo do Brasil. Mesmo caso da Tota, que chegou numa equipe World Tour e começa a aparecer lá. Mesmo caso do Avancini, que voltou a competir querendo voltar para as grandes voltas. Porque a gente sabe que no momento que a gente tem esse nível de visibilidade, e brasileiro gosta de quem ganha. Então, não basta ter visibilidade e estar entre os melhores do mundo, que já é uma coisa fantástica. Você tem que estar disputando, você tem que estar aparecendo, você tem que estar na fuga, você tem que estar batendo guidão. Na hora que a gente começa a ter isso, a gente sabe que muda a visibilidade e o respeito, principalmente junto à massa que desconhece o esporte. Então, num primeiro momento, acho que, sim, falta ídolo, uma referência. Falta uma referência. E que hoje, o trabalho para chegar nesse posto de referência, ele é muito individual, infelizmente. Né? É o trabalho que o Avancini faz, é o trabalho que o Henrique teve ali o apoio, que a Tota tá fazendo, sabe? Isoladamente. Isoladamente. Depende do próprio esforço do atleta, praticamente. E aí, pensando em como deixar de depender do esforço do atleta ou do pai do atleta, sabe? A gente tá vendo a Maitê agora, que é uma guria júnior que tá correndo lá fora e tal. É a família que tá, tipo, carregando nas costas. Falta base, sabe? Na Europa, você tem a base ciclocross, você tem a base pista, você tem modalidades, disciplinas de desenvolvimento do ciclismo
que dali vai dar uma filtrada, e aí vai ter o cara que vai, tipo, esse aqui pode virar profissional, e daqui do pode virar profissional, ele tem acesso a uma equipe profissional, e da equipe profissional ele vai correr contra os melhores, vai filtrar de novo. Tem aquela peneira, né? É uma peneira gigantesca que não acaba nunca, né? E aqui não tem esse volume, né? Eu acho que a pirâmide... Não tem esse volume por quê? Falta incentivo? Falta um investimento? Falta... Porque... Falta tudo, mas... Falta tudo. Mas eu acho que a primeira coisa que falta é planejamento. É em tudo na vida. Cara, tem que começar do plano. Você tem que saber o que você quer. Depois você vai saber... tem um livro do Simon Sinek, aí quem é da parte de business vai falar, né? Start with why. Tipo assim, por que você quer isso? Primeira coisa. O segundo ponto é como você vai chegar nisso. E aí depois é o que você vai fazer para chegar nisso, né? Então é why, how and what, né? Então assim, a gente primeiro precisa saber por que a gente quer ter mais gente no ciclismo. A gente quer porque quando a gente aumenta a base da pirâmide, a gente tem mais chance de chegar alguém no topo e isso virar fomentar. Um ciclo... fomentar, virar um ciclo virtuoso. Beleza, então como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem que aumentar a base da pirâmide. Da onde que vem? A gente não tem ciclocross no Brasil, mas a gente pode ter pista. A gente tem BMX, pump track em tudo quanto é lugar desse Brasil, que é super subaproveitado. A gente tem uma facilidade enorme com estrada de terra, com mountain bike, com pista de mountain bike. Cara, tá, beleza, então como que a gente vai desenvolver? Vamos usar o que a gente tem de melhor e vamos aproveitar isso. A gente não precisa, tipo, reinventar a roda, mas a gente tem que ter alguém com uma visão holística, que saiba aproveitar os nossos recursos e faça um planejamento pra gente usar da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível esses nossos recursos para traduzir base em um plano de desenvolvimento que vai chegar lá na frente e vai ter elite. E não só isso. A partir do momento que você tem mais elite, cara, é o ídolo que vai fomentar gente, que vai colocar mais gente pra andar de bicicleta, que vai melhorar o respeito. Gira, né? A roda gira, né? Mas tudo... investimento falta. Mas investimento falta em todo lugar. E a gente tem muita coisa que é subaproveitada. Então, acho que, antes de mais nada, falta uma visão clara desse trajeto que a gente precisa seguir. Perfeito. Muito bom. Aninha, agora vamos falar das mulheres no ciclismo, né? Como que você vê... Porque quando você começou, foi mais ou menos ali... Eu comecei um pouco depois de você, mas eu já vivi isso, de não ter muitas mulheres no ciclismo. Imagino quando você começou, tinha menos ainda, né? Como que você vê o espaço da mulher hoje em dia no ciclismo? A gente vê que o ciclismo feminino tem crescido bastante, as mulheres estão procurando pedalar, né? E como que você está vendo esse espaço hoje em dia, em relação a esse crescimento, né? E em relação também à oportunidade das mulheres? Gi, uma das coisas que eu fico muito, muito feliz, assim, hoje, é quando eu quero marcar um treino forte e eu posso chamar só mulheres. Isso não existia quando eu comecei a pedalar. Tem que treinar forte, tem que treinar com homem. Foi assim que eu aprendi. Maravilhoso. E não tinha mesmo, sabe? Não tinha quantidade, não tinha qualidade suficiente, né? As provas eram curtas, aí era uma guria de cada canto pra chegar num nível bom no meio do caminho. E principalmente isso, você não tinha companhia de treino, você não tinha muita gente andando bem. Cara, eu tava em Cunha outro dia, no Letap, e a gente juntou um pelotão de umas 10 mulheres, e ataque, troca, e de repente a pessoa organizando taticamente no meio. Eu fiquei tão feliz vendo isso, sabe? Porque, e aí de várias idades, sabe? Gente de 45 a 49, gente da 18 a 34, e todo mundo ali... Todo mundo junto, né? E até a Ana Real, que foi quem ganhou a prova ali no geral, na distância curta, ela comentou, falou, cara, a gente conseguiu quase fazer o nosso Letap Fame ali, né? Porque a gente conseguiu, as mulheres eram tão fortes e tinham tanta noção tática e sabiam tanto o que estavam fazendo, que a gente conseguiu se impor numa prova que largou todo mundo junto e tinha um monte de homem em volta da gente. Mas a gente conseguiu fazer a nossa tática, o nosso esquema da corrida se impor, né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz hoje. E eu acho que isso é uma construção que não é fácil. Tem muita barreira de entrada pra mulher no ciclismo. A coisa da segurança ainda. Que a gente... Tem. Assim, tem pra todo mundo, né? Por exemplo, por que a gente não tem um monte de adolescente pedalando no Brasil? Porque que pai, em sã consciência, vai liberar um adolescente pra ir pedalar na rodovia?
né? Eu que sou ciclista não quero liberar minha filha? Exato. Então, assim, a gente tem barreira de entrada de segurança, a gente tem barreira de entrada de custo, de equipamento, a gente tem muitas pequenas barreiras de entrada. E para as mulheres isso aumenta, a gente sabe, né? Então, assim, projetos, inclusive o que você tem como Lulu, eu acho geniais, porque é isso. Às vezes a mulher... Hoje menos, felizmente, mas assim, às vezes a mulher da nossa faixa etária não aprendeu a pedalar quando ela tinha 3, 4 anos. Os pais ensinavam um menino a pedalar, não ensinavam a menina. Né? Então, a gente vê muita mulher de 20, 30, 40, 50 anos começando a pedalar agora. Minha tia é assim, minha tia começou a pedalar com 50 anos. E é muito legal a gente ver que elas estão se permitindo e que aí, ao se permitir, elas estão encontrando uma rede de apoio, porque tem outras mulheres que também começaram esse processo, porque tem outras mulheres incentivando essas mulheres. E se elas querem evoluir nesse caminho, tem espaço. Tem. Porque aí não é, eu pedalo até aqui e eu vou ter amiga pra andar comigo até na hora que eu estiver andando a 30 por hora. Dali pra frente, não. Não, vai ter. Hoje tem tudo. Você quer competir em alto nível, você consegue competir no amador, não precisa ir pro profissional. Comecei mais velho, não tem problema. Se quiser andar rápido, você vai ter companhia pra andar rápido. Se você quiser andar devagar, vai ter companhia pra andar devagar. Se você quiser fazer uma cicloviagem, você vai ter uma companhia. Então, esse crescimento do espaço feminino e, por consequência, o crescimento do respeito pelas ciclistas mulheres dentro do pelotão é muito gratificante de ver, sabe? Eu acho que Seria a minha próxima pergunta, exatamente. Você vê que o respeito dos homens até em relação às mulheres melhorou, mudou. Que eles são mais acolhedores também com as mulheres, como eram antes, né? Não dá pra gente generalizar, né? Continua tendo os caras que vão querer competir com a gente toda vez que a gente passa a roda na frente, Mas né? aí eu acho que o cara, ele vai competir, ele vai competir com homem, com mulher, com a sombra. Quem estiver passando, exatamente. Exato. Não, eu acho que não dá pra generalizar, mas de maneira geral, o que eu vejo antigamente, quando você era a única mulher no pelotão, era motivo de surpresa. Tipo, nossa, você aqui ainda, né? Tipo assim, chegou no final e você ainda tá lá. Depois, em algum momento, deixou de ser surpresa e deixou de ser só uma. Começou a virar né? Tem algumas. E hoje em dia, eu vejo muito isso. Os caras olham e falam, cara, você anda forte. Pô, que legal. Vamos fazer. Tipo, e não é só pra mim, sabe? Tipo, tem um movimento muito mais de tipo... Se você tá andando nesse pelotão, é pela sua competência. Tem uma admiração, sabe? Então... Isso é legal. Quando você tá na ciclovia e o cara vem e te pede, tipo... posso revezar contigo? Né? É legal, sabe? Não é o cara, tipo... Ele não se acha mais na obrigação de estar andando mais forte que você todos os dias. Ele não... Ele entende que, tipo, cara, tem mulheres que estão andando pra burro e isso é muito legal. E aí eu vejo também um movimento de caras que são do ciclismo... E que as mulheres ou as filhas ainda não pedalam, mas eles, tipo, incentivam, sabe? Então, esses dias um seguidor me mandou, falou, cara, eu tenho uma filha de 10 anos que é alucinada pela Demi Vollering e quer ser a Demi Vollering quando ela crescer. O que eu faço? Eu falei, tá, peraí que eu vou te arrumar uma escolinha. Legal. Então, é muito legal quando a gente vê essa mudança de mentalidade, assim, né? De aceitação e de incentivo, assim, pra tornar o ciclismo mais acolhedor. Para as mulheres também, mas eu acho que para todo mundo, Para todo mundo. Muito legal. Ô, Ana, e me conta aí, qual foi a prova mais emocionante que você já narrou até hoje? Nossa, que eu já narrei. É que... De tipo, sei lá, querer subir na mesa e gritar. Ano passado, a 8ª e última etapa do Tour de France foi fantástica e foi, inclusive, várias mídias especializadas falaram que foi a melhor prova do ano, contando feminino e masculino, porque... A Cássia Niewiadoma estava liderando o Tour de France e a Demi Vollering fez um ataque na penúltima montanha do dia e partiu com a Paulina Ruiakers, começaram a trabalhar, a Cássia sobrou, depois pegou roda da Lucinda Brand, e aí a última subida era o Alpe d'Huez, que é mítico, tava uma loucura, Demi Vollering vence a etapa e fica aquela cronometragem até o finalzinho pra ver se deu ou não deu, e aí foi definido o Tour de France Femme de 2024 por 4 segundos. Né? Então, imagina aquele ápice de emoções ali, da decepção da Demi Vollering, da felicidade da Cássia de se salvar naquele limite. A gente tá falando de uma subida de quase 1 hora de duração, que é o Alpe d'Huez, e a prova de 8 dias ser definida por 4 segundos. Então, acho que essa foi uma etapa, assim, nossa,
genial, assim, foi maravilhoso narrar e estar ao vivo nisso aí. Mas uma que eu gostei muito também, que foi uma clássica, foi a Paris-Roubaix, do ano passado também, que foi para um sprint de grupo reduzido dentro do velódromo, e a Lotte Kopeck deu uma aula de posicionamento, de timing. Tava ali Elisa Balsamo, tava ali Marianne Vos, então assim, tinham todos os principais nomes ali naquela chegada, e foi uma aula, assim, então até tem no meu Instagram, assim, a gente narrando, e eu com a mão na cabeça, assim, desesperado, porque aí, na verdade, quem narra é o narrador, é o Renan. É o Renan, você é E aí eu tenho que comentarista ficar ali, quietinha ali, mas é desesperador, porque nessa hora, o papel, a estrela da festa é o narrador, eu tenho que ficar bem quietinha ali, esperando o que eu vou falar depois. Segurando a emoção. Segurando, não. E aí você fica igual o espectador em casa, né, na pontinha do sofá ali, tipo, segurando a voz, assim, é muito legal essa parte de comentar ao vivo, assim. E aí, ainda tem uma terceira que eu acho que é muito importante falar, que essa eu tava como convidada na narração da The Sports, ano passado no Giro, né? E a Tota saiu numa fuga. E, cara, ela abriu. Ela ficou uns 20 quilômetros, não foi um negócio ela assim, ficou o 40, dia inteiro sei lá. escapada. Ficou ela e mais 3, depois ela e mais uma. E aí, de repente, na penúltima subida mais inclinada que tinha, ficou só ela. E essa eu tava narrando em casa. Então, eu tava literalmente me descabelando no comentário dessa prova. E ela foi alcançada a 3 quilômetros da meta, né? Então, assim, nossa, eu já tava suando. Parecia que eu tava fazendo a prova. Pulso 170, assim. Então, não precisou nem treinar naquele dia. Não. E aí, você fica narrando e recebendo ali informações e no paralelo. Cara, é uma adrenalina muito diferente comentar as provas, assim, mas é muito divertido, assim, eu gosto muito, pra mim não parece trabalho. E qual é a prova que você mais gosta, independente de você comentar ou não, que você mais gosta de assistir? Uma clássica, né? Sem contar a Tour de France, Giro, as voltas. Não, mas eu nem acho que Tour de France, Giro e voltas, nem no feminino, nem no masculino, são as que eu mais gosto de assistir, porque mal ou bem, elas são muito pensadas. Claro, tem uma etapa ou outra ali que acontece uma dinâmica diferente, mas é tudo muito programado, porque você tem um planejamento para aqueles 8 dias, 9 dias se for feminino, 21 dias se for masculino, então você já sabe onde os caras certos vão atacar, onde é que vai dar fuga, tem uma previsibilidade. Sim. Eu gosto do caos. E aí, Flandres é a prova do caos. Porque, por exemplo, ano passado choveu e aí do nada você vê os melhores do mundo tendo que colocar o pé no chão e empurrar a bicicleta. Então, assim, eu acho as clássicas muito... Claro, os campeonatos mundiais também. A Olimpíada ano passado foi uma coisa muito fora da curva. Mas pra gente pegar como referência uma que tem todo ano e todo ano entrega, Flandres eu acho que é a prova mais divertida da temporada, assim, mais imprevisível, que tem mais energia, que você vê público, assim, amontoado por todos os lados. Eu acho que aquilo ali... A Bélgica é o berço do ciclismo e faz por merecer manter o título todos os anos quando entrega Flandres. Ai, que legal. Também gosto bastante, mas eu gosto muito da Liège. A Liège é muito legal também. Eu gosto de provas duras, né? E a Liège é uma das clássicas monumento mais duras. Tem uma outra prova que eu acho, na verdade, talvez até mais do que Flanders. A Strade Bianche, pra mim, é uma clássica que devia ser monumento, assim. Strade, todo ano é muito fantástica. E no feminino, vai sempre pro final. Vai sempre pra Santa Caterina ali. Então, tipo, é muito emocionante. Gosto muito, muito, muito. Acho lindíssima a prova. As fotos são as mais bonitas do ano, acho, talvez. Então, acho que isso. Flanders ou Strade são as minhas preferidas. Ótima escolha. Adorei. Aninha, agora a gente vai entrar no nosso quadro, que é Na Roda ou Sobrada. Pra galera entender o que é isso. Na roda, eu vou te perguntar, vou te falar uma palavra. E você vai falar na roda ou sobrada. Se quiser explicar, pode explicar. Então, na roda é assim... Eu vou, gosto, tô seguindo o fluxo, tô junto. E sobrada é tipo, não me interessa, não gosto, não lido com isso, fico aí pra trás, tá bom? Fechou. Vamos lá. Gravel. Na roda. Super. Totalmente, acabou de fazer uma prova de quase gravel. Escapada. Tem 3 anos que eu tô nessa função, assim, adoro. Tá, mas entre gravel e estrada, dá pra escolher ou não? Ou tipo...
Não, eu hoje não consigo escolher. Eu acho o gravel muito apaixonante porque ele tem a velocidade da estrada, que eu amo. Eu adoro a dinâmica da estrada, o pelotão, a velocidade mesmo, a técnica. E ele te tira do trânsito, te tira do centro, te leva para um lugar mais bonito, mais calmo, mais silencioso. Então, mas eu acho que os dois mundos se complementam bastante, assim. E, infelizmente, é inviável pra gente, morando num centro urbano, ficar só por conta do gravel. Então, realmente. não isolo nenhum dos dois, mas tô na roda do gravel. Mulheres do ciclismo, Na roda. sempre, né? Sempre. Rolo Smart. Na roda. Sério, Aninha? Desde sempre. Eu achei que você não fosse muito do... Eu comecei a do usar rolo. rolo em 2007, imagina. Quando eu morava num lugar que era maravilhoso pra treinar, que era Brasília. Eu acho que a qualidade do treino é impressionante, assim, o quanto você consegue dosar e fazer exatamente o que tá previsto. E é muito prático, assim. E aí, quanto mais eu fui pra centros urbanos maiores ou tive uma rotina mais apertada, mais adepta do rolo eu fui ficando, porque... Bom, primeiro que melhorou, né? Antigamente o rolo era você e sua bicicleta, e tinha gente que... Tem gente que assiste filme, vê série, lê livro. Eu não consigo fazer nada disso. Eu olho meu número e coloco uma musiquinha neutra na orelha ali. Mas depois, com o advento do rolo Smart, dos aplicativos, seja Training Peaks, Virtual, Zwift, MyWhoosh, qualquer um deles, que você tem uma equiparação do esforço que você tá fazendo ali no rolo com a rua, você tem uma visibilidadezinha disso, tem um mínimo de equiparação, eu diria. Por mim, eu só saio do rolo pra ir pra lugar bonito. Ô, Aninha, mas você faz rolo toda semana? Ou você só faz quando chove? Tipo, choveu, não. Ou porque tem gente que treina todo dia no rolo praticamente e vai pra estrada de final de semana quando vai. Você preferencialmente prefere ir pra rua e aí quando não dá você faz o rolo? Como que é? Eu tenho fases. Já teve fase que eu ficava no rolo a semana inteira e ia pra rua de fim de semana ou pros treinos de rodagem. E eu adoro fazer intervalado. Os intervalados que são mais longos, eu adoro fazer no rolo. Então, tipo, tiro de 5 a 20, 30 minutos, eu adoro fazer no rolo porque é muito controlável. Uhum. Sprint eu já não gosto, porque tem a parte técnica ali que você perde bastante. Mas tem fase que minha bicicleta fica... Agora, inclusive, essa semana que a gente tá falando, minha bicicleta tá no rolo tem uma semana, tá ali. E tá resolvendo. E aí tem fases... É que colocar a bike no rolo, tirar a bike do rolo, é uma funçãozinha chata. Então, quando ela tá ali, você já desce e já fica. E aí, quando não, tá tempo bom na rua, meio constrangido. Porque tava chovendo em São Paulo, né? Choveu, é verdade. Então, aí ela ficou no rolo e foi ficando. A hora que ela sair dali, provavelmente ela vai ficar um bom tempo sem voltar. Então, eu vou equilibrando as duas coisas. Não tem como comparar a rua, mas a qualidade do treino e a praticidade de você vestir um bretelle e subir no rolo e perder nada de tempo antes e depois do treino Eu sou adepta do rolo Smart. Eu confesso que eu sou sobrada do rolo ultimamente. Ultimamente não, faz um tempo já eu vendi meu rolo, porque eu não... Desde a pandemia, que a gente ficou muito tempo no rolo, eu fiquei 80 dias no rolo, então... Hoje, eu olho, assim, meu rolo tava parado lá, eu resolvi vender, porque eu falei, eu não vou. Esquece. Então eu sou sobrada. Não, eu tenho um rolo aqui e tenho um rolo em Floripa, pra você ter uma ideia do tanto que eu sou na roda. Puta, mas ó, se eu fosse pra Floripa, eu ia fazer rolo. Porque eu não me sinto segura de pedalar em Floripa. É impressionante, né? Não sei você deve conhecer lá os lugares e tal, mas eu, como não conheço muito bem lá, eu não me sinto tão segura de pedalar em Floripa, olha só. Não, a gente acaba aprendendo, né, os lugares que a gente vive ali. Claro que também, quem vai como turista pra Floripa tende a ir numa época que já não favorece, né? Então tem esse pequeno detalhe também. Mas quando você for pra Floripa de novo, me avisa que eu te levo pra pedalar num lugar legal. Boa. Resenha pós-pedal. Na roda. Melhor parte. Sai do treino, fica lá horas ainda fazendo a resenha. Nossa, se eu pudesse, era café todo dia depois do treino, pedalo pra isso. Mas infelizmente não cabe na agenda. Verdade. E novas tecnologias em bikes, como que você é? Você é super ligada nisso? Comecei a usar medidor de potência em 2007. Comecei a usar rolo Smart em 2011. Usava rolo tradicional até então. Freio a disco assim que saiu, câmbio eletrônico desde 2011. Eu sou sempre antenada e adoro testar, entender, mexer, futricar, mecânica, tudo. Gosto e assim, não sou
eu acho que eu não sou consumista, tipo assim, saiu uma coisa nova eu tenho que ter, mas principalmente quando muda o padrão tecnológico da coisa. Então, por exemplo, foi o freio a disco, quando foi pro medidor de potência, que você vira a chave de como o esporte funciona. Aí eu tô sempre antenada. Ai, que legal. Aninha, eu amei conversar com você. Adorei também. Ai, foi muito legal ouvir um pouquinho da sua história. Ouvi mais, né? Porque eu já conheço uma boa parte dela, mas foi bem inspirador. Sempre é inspirador conversar com você. Você me ensina bastante, eu acho isso muito legal e tenho certeza que a galera vai amar. Agora me fala, mensagem final, assim, para quem quer começar a pedalar, se envolver. Hoje eu ouvi uma coisa tão engraçada que perguntaram por um cara, que eu nem sei quem é, qual é o conselho que você dá para quem quer começar a pedalar? Aí o cara falou assim, não comece. Eu achei ótimo, porque o cara começou a falar assim, você vai precisar de uma bicicleta, aí você vai querer uma bicicleta melhor, aí você vai querer um kit, você vai ver que... É um esquema de pirâmide, né? Um kit só não é suficiente, aí você vai perder os amigos que não pedalam, enfim. Mas tirando isso, porque é um esporte apaixonante, né? Qual é a dica que você dá pra galera que tá começando? Onde eu tenho que ir, o que eu tenho que procurar, como que começa? Bom, se você é mulher e mora em São Paulo, procura a Gi, porque ela sabe tudo de bike. Não, não é brincadeira, nem é porque eu tô aqui na tua frente, você sabe o tanto que eu admiro o projeto da Lulu. Eu acho demais o que você faz pelo ciclismo feminino, pela iniciação, a forma como todas as alunas saem dali com total domínio técnico, com uma destreza em cima da bicicleta, eu acho que isso o Ride to Empower que você tem como lema ali, eu acho muito válido. Não é só porque a gente tá falando aqui pessoalmente. Mas, se você vai começar no ciclismo agora, a gente tem muitos bons, por incrível que pareça, no ciclismo a gente tem muitas pessoas falando com propriedade nas redes sociais. Tem que filtrar, mas tem muita gente que dá dica legal, de tipo equipamento. Você consegue comprar equipamento na faixa de preço que você pode, não precisa comprar bicicleta mais cara, nem vai comprar bike muito ruim, porque você nunca vai pegar gosto pelo esporte se o seu equipamento não te ajudar. Onde pedalar com segurança, com quem pedalar. Então, primeira coisa, e a gente quando tá falando para um podcast, a gente tá falando pro Brasil inteiro, eu imagino, procurem as referências das suas regiões, né? Então, se você mora em Goiânia, se você mora em São Paulo, se você mora no Rio Grande do Sul, vai ter alguém aí da região que é conhecido. Começa a entender o que essa pessoa tá falando. Qual que é o melhor caminho? Onde que essa pessoa pedala? Qual é a melhor loja de bicicleta da sua cidade? Como a gente estava falando aqui no podcast, né, Gi? As pessoas no ciclismo são muito receptivas. Se você tiver alguma dúvida, tô na dúvida, eu quero comprar, me manda uma mensagem ali no meu inbox no Instagram, eu vou responder pra você com o maior prazer, a Gi vai responder pra você com o maior prazer. E tantos outros treinadores, influenciadores, ciclistas amadores, ciclistas profissionais vão fazer a mesma coisa, porque o nosso esporte é apaixonante e a gente faz questão de ter mais gente nele. Então, pode pedir ajuda que você vai ser bem recebido no mundo do ciclismo. Aproveita e passa seu Instagram, quem quiser falar com você. Meu Instagram mandar mensagem, pedir dicas. Pode pedir mesmo, gente. Meu Instagram é Ana Lídia Borba. Vocês vão ver que ele... De Ana Lídia Borba mesmo tem pouquíssima coisa, tem um monte de coisa de ciclismo, resumo das provas femininas, que sempre as provas do World Tour eu comento por ali, novidades do mundo do ciclismo, e aí manda uma mensagem ali com a dúvida, que no que eu puder ajudar, vou fazer a maior questão de fazer isso. Legal, gente, obrigada. Ana Lídia, obrigada, eu amei falar com você de novo. E, bom, não precisa nem falar, né, para comentar, para mandar pros amigos esse episódio, e aguardo você no próximo episódio do Na Roda do Estema. Vem na Roda do Estema.